E se os maiores segredos do universo sempre estiveram diante dos seus olhos, escondidos nas parábolas, nas curas, nos milagres e nas palavras de Jesus, mas poucos tiveram coragem de enxergar? Hoje vamos fazer uma jornada que une dois mundos aparentemente distantes: os 7 princípios herméticos, leis que regem toda a existência, e os ensinamentos de Jesus Cristo. Não para criar uma nova religião, nem para desconstruir a fé que você já tem, mas para revelar algo extraordinário, a mesma verdade universal pulsando no coração de duas das tradições mais profundas da história humana. Prepare-se, o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a forma como você lê a Bíblia e como você entende o universo. 2 rios, uma mesma fonte. Imagine 2 rios nascendo em montanhas diferentes, em continentes distantes, fluindo por séculos por caminhos próprios. À primeira vista, parecem não ter nada em comum, mas quando você observa a água que carregam, percebe, é a mesma água, a mesma verdade. De um lado, o hermetismo, uma tradição mística atribuída a Hermes Trismegisto, figura lendária considerada guardião dos conhecimentos sagrados do Antigo Egito. Do outro, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, cujas palavras transformaram o mundo e continuam vivas em bilhões de corações até hoje. Quando olhamos além das diferenças de tempo, lugar e linguagem, encontramos uma harmonia surpreendente, uma ressonância que transcende religião, cultura e época. E é exatamente essa harmonia que vamos explorar agora. Princípio 1: a mente como origem de tudo. O todo é mente, o universo é mental. Esse é o primeiro e mais fundamental dos princípios herméticos. Ele afirma que na base de toda a existência há uma consciência, uma mente universal da qual tudo emerge. Parece abstrato, Jesus disse o mesmo de forma simples e direta. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Quando Jesus falava sobre fé, não estava apenas dando um conselho espiritual, estava revelando uma lei cósmica. Ele dizia que com fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, você poderia mover montanhas. Não era metáfora poética, era a descrição precisa de como a consciência humana interage com o tecido da realidade. Quando curava os doentes, não estava apenas realizando atos sobrenaturais isolados. Estava demonstrando repetidamente o que acontece quando a mente humana se alinha com a mente divina. O impossível se torna natural. Essa compreensão transforma tudo. Você deixa de ser alguém que implora por socorro de um Deus distante e começa a reconhecer que é uma expressão individualizada dessa consciência infinita, com poder real de cocriar sua realidade através de seus pensamentos, crenças e intenções. Jesus não veio apenas para nos salvar de nossos erros. Veio para nos despertar para o que somos, seres mentais e espirituais capazes de manifestar o reino dos céus aqui e agora. Princípio 2: como é acima, é abaixo. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. O princípio da correspondência revela que tudo está interconectado. O que acontece no plano espiritual se manifesta no plano físico. O macrocosmo se reflete no microcosmo. O exterior sempre espelha o interior. Jesus expressou essa verdade com uma das orações mais conhecidas da história: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é apenas uma súplica, é um reconhecimento profundo de que céu e terra se correspondem, que o espiritual e o material não estão separados. Quando proclamou que o reino de Deus está dentro de nós, Jesus não estava sendo poético. Estava revelando que o divino não habita em algum lugar distante e inacessível, mas vive como semente sagrada dentro de cada ser humano, esperando para florescer. Observe um detalhe poderoso na vida de Jesus. Toda vez que algo grande estava prestes a acontecer, ele se retirava para orar em silêncio, porque um ser com poder divino precisaria fazer isso. Porque ele sabia que o estado interior precisa estar alinhado antes que o exterior possa mudar. A transformação sempre começa dentro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não os mais inteligentes. Não os mais poderosos, os puros de coração, porque o exterior sempre reflete o interior. Princípio 3: tudo vibra. Nada está parado, tudo se move. Tudo vibra. O princípio da vibração nos diz que toda a existência, do átomo mais minúsculo à maior galáxia, está em constante movimento. Tudo vibra em diferentes frequências, e é essa diferença de vibração que cria a vasta diversidade do mundo. Jesus não usou a linguagem da física quântica, mas demonstrou um entendimento profundo desse princípio em cada milagre que realizou. Quando acalmou a tempestade com as palavras "aquieta-te, silencia", não estava apenas controlando o clima, estava alterando o padrão vibratório caótico dos elementos, restaurando a harmonia. Quando curava os enfermos, estava devolvendo ao corpo o padrão vibratório original, aquele pretendido pelo Criador. Não é por acaso que ele sempre dizia:
A tua fé te salvou. A fé não é apenas uma crença abstrata. É um estado vibracional elevado que nos conecta com frequências de cura, de paz, de plenitude. E as palavras, Jesus ensinava sobre o poder delas com uma profundidade que a ciência moderna só começou a entender recentemente. Palavras são vibrações sonoras carregadas de intenção. Cada palavra que você pronuncia molda sua realidade de formas que vão muito além do que você imagina. Quando Jesus nos chama a amar, a perdoar, a ser gratos, está nos convidando a elevar nossa frequência, a sintonizar com as vibrações mais altas do amor divino. Princípio 4, tudo tem dois polos. Tudo é duplo, tudo tem polos. Os opostos são idênticos em natureza, diferentes apenas em grau. O princípio da polaridade revela que luz e escuridão, amor e medo, força e fraqueza não são forças separadas e opostas, são gradações da mesma energia. E o que parece paradoxo, no fundo, é unidade. Jesus foi mestre dos paradoxos. Os últimos serão os primeiros. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, a encontrará. Amem os seus inimigos. Esses ensinamentos não são contradições. São revelações sobre a natureza circular da realidade, onde os extremos se tocam, onde os opostos coexistem em um contínuo sem começo nem fim. Quando Jesus nos pede para amar os inimigos, não está sendo ingênuo ou idealista. Está nos convidando a transcender o pensamento dualista, aquele que divide o mundo em nós e eles, em bem absoluto e mal absoluto, e a reconhecer a humanidade que todos compartilhamos. A própria vida de Jesus foi uma expressão viva desse princípio, simultaneamente humano e divino, servo e rei, frágil e todo-poderoso. Ele não via essas qualidades como contraditórias. As integrou em perfeita harmonia e nos mostrou que nós também podemos fazer o mesmo. A próxima vez que você enfrentar uma dificuldade, lembre-se: dentro de cada problema existe a semente de uma solução. Dentro de cada fraqueza existe a porta para sua maior força. Quando sou fraco, então é que sou forte. Princípio 5, tudo tem seu ritmo. Tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés. O pêndulo oscila em tudo. O princípio do ritmo nos revela que a existência se move em ciclos e que lutar contra esses ciclos é lutar contra a própria natureza do universo. Jesus era profundamente sintonizado com esses ritmos. Ele falou sobre semear e colher, sobre morrer e renascer, sobre o grão que precisa cair na terra e se desfazer antes de se tornar árvore frutífera. Cada uma dessas imagens revela alguém que compreendia os ciclos da vida com uma profundidade extraordinária. Observe o ministério de Jesus. Ele alternava períodos de intensa atividade pública com momentos de silêncio e recolhimento. Sabia quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Esse equilíbrio não era fraqueza, era sabedoria. Sua vida, morte e ressurreição são a expressão máxima desse princípio, a descida necessária antes da ascensão, o inverno que precede a primavera, o silêncio do sábado antes da manhã de domingo. Esse princípio nos traz um presente precioso. Nos momentos mais difíceis, ele nos lembra que nenhuma condição é permanente. O pêndulo sempre oscila. Após a noite mais longa, a aurora inevitavelmente chega. Princípio 6, toda causa tem seu efeito. Tudo acontece de acordo com a lei, nada é acidente. O que chamamos de acaso é apenas uma lei que ainda não reconhecemos. O princípio de causa e efeito é um dos mais diretos e um dos que Jesus mais abordou em seus ensinamentos. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é um ensinamento sobre punição divina. É uma descrição precisa de como o universo funciona. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma semente que produzirá frutos correspondentes. Não porque Deus está punindo ou recompensando, mas porque essa é a ordem natural do cosmos. A parábola do semeador é talvez o exemplo mais rico desse princípio. Diferentes sementes, plantadas em diferentes solos, produzem colheitas completamente diferentes. Jesus estava nos ensinando a nos tornar semeadores conscientes, a escolher deliberadamente o que plantamos em nossa mente, em nossos relacionamentos e em nossas ações. Quando curava e dizia, vai e não peques mais, Jesus reconhecia a conexão entre causa e efeito no plano espiritual. Não era moralismo, era compreensão profunda de que certos padrões de pensamento e comportamento criam certos resultados na vida. Esse princípio nos liberta da mentalidade de vítima. Você não está à mercê de um destino arbitrário. Vive em um universo ordenado, onde cada efeito pode ser rastreado até sua causa e onde, ao mudar as causas, você transforma os efeitos. Princípio 7, o gênero está em tudo. O gênero se manifesta em todos os planos. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Antes de qualquer coisa, esse princípio não tem nada a ver com biologia ou papéis sociais.
fala de polaridades energéticas fundamentais que existem em todos os níveis da criação: o princípio ativo, projetivo, que chamamos de masculino, e o princípio receptivo, nutritivo, que chamamos de feminino. Jesus foi talvez o ser mais equilibrado que já pisou na terra nesse sentido. Quando purificou o templo com autoridade absoluta ou confrontou os fariseus com clareza e coragem, expressava o princípio ativo na sua forma mais pura. Quando acolheu as crianças no colo, quando chorou pela morte de Lázaro, quando se deixou ungir por Maria Madalena, expressava o princípio receptivo com a mesma naturalidade e sem qualquer contradição. Numa sociedade profundamente patriarcal, Jesus tratou as mulheres com uma igualdade revolucionária. Maria Madalena, as irmãs de Lázaro, as mulheres que o seguiam eram discípulas, testemunhas, portadoras da mensagem. Isso não foi apenas um gesto social progressista. Foi o reconhecimento de que o caminho espiritual pleno exige o equilíbrio de ambas as energias. Quando Jesus descreveu Deus como Pai, mas descreveu o Espírito Santo com qualidades de consolação, acolhimento e nutrição, frequentemente associadas ao feminino, estava nos revelando que o divino transcende e inclui ambos os princípios. Que a plenitude espiritual exige integrar, não suprimir, nenhuma dessas energias em nós mesmos, a sabedoria que une tudo. Ao percorrer esses 7 princípios, algo se torna impossível de ignorar. Jesus não veio para estabelecer apenas mais uma religião. Veio para revelar leis eternas que conectam o ser humano à sua natureza divina e ao funcionamento do cosmos. O hermetismo e os ensinamentos de Cristo não se contradizem, se iluminam mutuamente, como 2 chamas de velas diferentes que, quando aproximadas, produzem uma luz maior do que qualquer uma delas sozinha. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", estava nos convidando a reconhecer essas leis universais, operando através dele e disponíveis para cada um de nós. A sabedoria mais profunda sempre aponta para a mesma direção, para dentro. Quando purificou o templo com autoridade absoluta ou confrontou os fariseus com clareza e coragem, expressava o princípio ativo na sua forma mais pura. Quando acolheu as crianças no colo, quando chorou pela morte de Lázaro, quando se deixou ungir por Maria Madalena, expressava o princípio receptivo com a mesma naturalidade e sem qualquer contradição. Numa sociedade profundamente patriarcal, Jesus tratou as mulheres com uma igualdade revolucionária. Maria Madalena, as irmãs de Lázaro, as mulheres que o seguiam eram discípulas, testemunhas, portadoras da mensagem. Isso não foi apenas um gesto social progressista. Foi o reconhecimento de que o caminho espiritual pleno exige o equilíbrio de ambas as energias. Quando Jesus descreveu Deus como Pai, mas descreveu o Espírito Santo com qualidades de consolação, acolhimento e nutrição, frequentemente associadas ao feminino, estava nos revelando que o divino transcende e inclui ambos os princípios. Que a plenitude espiritual exige integrar, não suprimir, nenhuma dessas energias em nós mesmos, a sabedoria que une tudo. Ao percorrer esses 7 princípios, algo se torna impossível de ignorar. Jesus não veio para estabelecer apenas mais uma religião. Veio para revelar leis eternas que conectam o ser humano à sua natureza divina e ao funcionamento do cosmos. O hermetismo e os ensinamentos de Cristo não se contradizem, se iluminam mutuamente, como 2 chamas de velas diferentes que, quando aproximadas, produzem uma luz maior do que qualquer uma delas sozinha. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", estava nos convidando a reconhecer essas leis universais, operando através dele e disponíveis para cada um de nós. A sabedoria mais profunda sempre aponta para a mesma direção, para dentro. Para o reino que está dentro de você, para a mente que, quando alinhada com o divino, torna-se canal de milagres. Você não precisa escolher entre fé e compreensão, entre espiritualidade e sabedoria, entre Jesus e as leis do universo. Eles sempre estiveram dizendo a mesma coisa. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, deixe nos comentários. Qual desses 7 princípios mais ressoa com o momento que você está vivendo? Sua reflexão pode iluminar o caminho de alguém que está passando pela mesma jornada. Curta o vídeo, compartilhe com quem está pronto para aprofundar a fé e inscreva-se no canal para continuar essa exploração da sabedoria que transcende o tempo. Que a luz da compreensão ilumine tudo o que você já acredita.